Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um dia maravilhoso. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, faça um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, a culpa é sua. Mas se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. Então sejam todos bem-vindos. Vamos fazer mais uma live falando da palavra de Deus, falando de riqueza, de prosperidade e vida plena para todos. Pois é isto que Deus, o nosso Criador, quer para nossas vidas. Ele fez riqueza em abundância para todos. Então vamos fazer hoje mais uma live falando das riquezas de Deus. Hoje é dia 29 de junho, o ano é 2023, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos desta manhã de mais um dia que Deus te deu. Então aproveite mais um dia para ter vida plena, próspera, com muita abundância, com muita fartura, com muita riqueza para você. Então seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. E hoje vamos ler a palavra de Deus do livro de Jó, no seu capítulo de número 10. Já fizemos a leitura e o comentário do livro de Jó até o capítulo 9. Todos os dias fazemos a leitura e os comentários de cada capítulo da Bíblia. Este é o nosso trabalho, é o que a gente se propôs a fazer aqui, e vamos continuar com os nossos trabalhos. Vamos continuar aqui com a leitura e o comentário do livro de Jó. Mas antes de começar os nossos trabalhos de hoje, a nossa leitura de hoje, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo. Vamos abrir aqui no livro de Jó, no capítulo de número 10. Então, para quem não conhece, para quem ainda não está acompanhando o nosso trabalho aqui, não sabe sobre Jó. Jó sempre foi um homem muito fiel, leal e de muita fé. Ele era muito leal para com Deus. E Jó era um homem justo, um homem correto, um homem que não praticava maldade nenhuma. E Deus se orgulhava muito de ter aqui na terra um homem muito justo. Então, em uma reunião que Deus teve com seus anjos, lá também estava Satanás. E Deus, de perguntar para Satanás, resolveu perguntar para Satanás o que ele estava fazendo. E Satanás disse: eu estou passeando na terra, andando para lá e para cá. E Deus então perguntou: você tem visto o meu servo, Jó, que é leal, fiel, justo e não comete nenhuma maldade? Nunca me negou? Aí Satanás falou para ele: então ele te é justo, porque você o defende, porque você dá tudo que ele tem, né? E não deixa acontecer nenhuma maldade na vida dele. Então Satanás propôs para Deus o seguinte: me deixe tirar o que ele tem, seus bens, e ele vai te amaldiçoar, vai falar mal de você na tua cara. Então Deus permitiu que Satanás assim o fizesse, tirasse todos os bens dele, todos os recursos materiais que ele tinha, e também os filhos dele. Só que Satanás não podia mexer, não podia tocar em Jó, não podia tirar a saúde dele, por exemplo. E Satanás assim o fez. E Jó, mesmo tendo perdido tudo, tendo perdido a família, seus 10 filhos, Jó em momento algum amaldiçoou a Deus. Então
num momento seguinte, numa reunião seguinte, novamente Jesus pergunta para Satanás o que ele tem feito, e Satanás responde: olha, tem andado aí sobre a terra, brincado, ser andado para lá e para cá. E Deus novamente pergunta se Satanás viu Jó. E Deus fala para Satanás, porque mesmo com todo você tendo feito eu tirar as coisas que ele tinha, mesmo assim ele continua fiel e leal a mim. Então Satanás propõe para Deus, para mexer, para tocar, pede para Deus deixar ele tocar na carne de Jó, nos ossos de Jó, ou seja, tirar a saúde de Jó. Então Deus permite que ele tire a saúde de Jó, porém Satanás não pode tirar a vida de Jó. E assim foi feito. Satanás voltou para a terra e encheu Jó de doenças, e Jó tinha feridas, tinha lepra, tinha úlceras, feridas no corpo inteiro. Jó fedia, sua pele fedia de tanta sujeira, tanta doença e tantas feridas. Tanto é que Jó se coçava com um caco de telha. Mas mesmo assim, Jó permanecia leal, fiel, justo, não fazia maldade, ele permanecia leal, acreditando em Deus, tendo fé em Deus. Mesmo Jó tendo perdido tudo, inclusive a sua saúde. E ninguém mais queria se aproximar de Jó, porque naquele tempo uma pessoa que caía em ruínas como Jó caiu, era visto como um pecador, um homem que era odiado por Deus. Então ninguém queria ficar perto de pessoas assim. Mas Deus envia para Jó três amigos que eram bem próximos de Jó, né? Amigos prósperos também, amigos ricos, pessoas, né, de conhecimento, pessoas de sabedoria, na verdade, ali para tentar acalmar Jó, para tentar consolar e confortar a alma de Jó, já que ele estava muito perturbado, sofrendo muito. Então nós estamos fazendo a leitura, né? Estamos fazendo a leitura e Jó, o livro de Jó é um livro de fé, um livro de lealdade e fidelidade de um homem, do amor de um homem para com Deus. Então esses três amigos se dirigem até onde Jó está, e lá quando encontram com Jó não o reconhece, porque Jó está totalmente desfigurado, totalmente em desgraça, em ruínas, né? Então esses amigos, eles se compadecem do sofrimento de Jó e tentam ali, a todo modo, encontrar por que motivo, porque Jó está passando por aquilo ali. E eles questionam Jó: olha, você deve ter feito alguma coisa, corrija o seu caminho, volte para Deus, volte a andar em retidão, porque você deve ter feito alguma coisa de errado para estar passando por tudo isso. Então tem todo um diálogo, toda uma conversa entre os quatro, entre estas quatro pessoas, ou seja, Jó e seus três amigos, onde eles estão ali buscando entender o porquê um homem tão justo, tão leal, tão fiel a Deus, está passando por tamanha dificuldade, por tamanho castigo, por tamanha repreenda. E é muito interessante porque esta conversa traz muita sabedoria, traz muito conhecimento para nós. Porque às vezes nós nos encontramos numa situação onde achamos que somos perfeitos, que não erramos, que não tem nada de errado em nossos atos, não falhamos, somos justos, somos leais, somos pessoas boas. E por que está acontecendo isso com Jó? Por que Jó está passando por tudo isso? Então este é o conhecimento, esta é a sabedoria que estamos buscando aqui, esta é a fé que estamos buscando aqui no livro de Jó, neste documento, né, neste documento de Jó. Então, para nós que sabemos o desfecho da história, para a gente é muito fácil hoje entender
entender, porque nós já sabemos qual é o desfecho da história, mas Jó não sabia. Para Jó, aquilo era o final dos seus dias, era o final da sua vida. Ou seja, ele que foi um homem próspero, teve tudo, era um homem muito rico, rico de fé, rico de bens materiais, rico de família, rico de saúde. De repente ele se vê agora como um homem totalmente, como um mendigo, um morador de rua, um homem totalmente em ruínas, um homem totalmente em desgraça. Então, para ele, aquilo ali era o fim. Então, como é que mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, o homem se mantém íntegro, se mantém na sua fé, se mantém leal, não pratica o mal, mesmo com tudo isso de ruim em sua vida, mesmo com tudo isso tendo acontecido de ruim na sua vida. Então, este é o nosso aprendizado. Perfeito? Então, este é o nosso aprendizado. Então vamos começar aqui a nossa leitura, mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, porque o nosso objetivo aqui é cada dia melhorar, cada dia trazer mais informação, cada dia trazer mais sabedoria para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Então, perfeito? Então, capítulo 10, versículo 1, continua aqui a conversa de Jó com seus amigos. E nesta conversa, você vai ver o tanto de sabedoria que nós podemos extrair aqui deste material. Então, Jó, no momento, está respondendo às indagações que foram feitas pelo seu amigo Bildade, que era um suíta, que era uma pessoa também de muitas posses. Muitos dizem que estes três amigos eram tais amigos da onça que foram lá só para criticar Jó e tudo mais. Mas não, é que na verdade, às vezes as pessoas acham que ajudar é só passar a mão na cabeça. E estes homens, eles eram tão amigos de Jó, que no momento em que ninguém queria se aproximar de Jó, ninguém queria ficar perto de Jó, eles largaram lá suas vidas, largaram os seus negócios, largaram suas empresas, se você achar bem falar assim, para ir levar uma palavra de conforto. E eles se compadeceram com Jó. Tanto é que quando eles chegam onde Jó se encontra, eles, que era costume, né? Naquela época, eles rasgaram suas vestes, jogaram terra sobre a cabeça e ficaram ali 7 dias e 7 noites, sem falar absolutamente nada, se compadecendo ali com o sofrimento de Jó. Eles também sofreram com tudo aquilo que seus amigos, tudo aquilo que o seu amigo estava passando. Eles também sofreram, eles também se entristeceram. Mas, claro, buscaram entender quais os motivos que levou Jó àquela situação. Então, continuando aqui a conversa de Jó agora com seu amigo Bildade, que era o suíta, no capítulo 10, versículo 1, Jó diz assim: minha alma está cansada da minha vida. Ou seja, ele está cansado da vida por estar passando por todo esse sofrimento. E esse sofrimento não é o sofrimento de um dia, de uma semana, de um mês. Durou muito tempo, até Jó poder se recuperar. Então minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo e falarei na amargura de minha alma. Então o Jó está passando por um sofrimento tão grande que ele está cansado. Está cansado da vida, está cansado de tudo aquilo ali que ele está vivendo. Versículo 2. Eu direi a Deus, não me condenes. Mostra-me por que contendes comigo. Ou seja, Jó não está entendendo nada. De repente aquele homem tão próspero, tão alegre, tão feliz, tão saudável, está passando por tamanha desgraça. Então ele não entende, ele não sabe onde foi que ele errou. E às vezes nós
nos encontramos num momento de tamanha graça, entendeu? De tamanha graça e de tamanha felicidade que nós não conseguimos entender, ou seja, até mesmo nos recordar por onde foi que erramos. E é exatamente esta é a questão humana, que a pessoa ela vai passar lá na frente, ela vai pagar lá na frente por um pecado que ela cometeu hoje, mas ela não vai lembrar disso. É humano, ela não se lembra disso, é humano. Então ele está sem saber o que está acontecendo, ele não consegue entender, né? Mostra-me, não me condenes, mostra-me por que contendes comigo, porque Deus está brigando com Jó, porque Deus está em atrito com Jó. Jó não sabe qual foi o erro que ele teve, ele não sabe qual foi o erro que ele teve. Então ele pede a Deus para que Deus mostre para ele o que ele fez de errado, onde foi que eu errei. Assim diz Jó. Versículo 3. É bom para ti que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre os conselhos dos ímpios. Então, Jó está dizendo aqui para Deus. Então, é bom que me oprimas, é bom me oprimir, você gosta de me oprimir, você quer que eu vire as costas para você e aceite o trabalho dos ímpios e aceite a maldade. Então, por tudo que você está fazendo comigo, então vou acabar rejeitando ao Senhor. E vou me aliar, vou me juntar a quem faz o mal, porque parece que as pessoas ímpias, as pessoas do mal, são melhores tratadas do que eu. Estão recebendo maiores recompensas do que eu. Então é a pessoa que não consegue, Jó é uma pessoa que não consegue entender o porquê. Eu tenho feito tudo corretamente, mas mesmo assim estou pagando um preço muito alto. Versículo 4. Tens tu olhos de carne, ou vês tu como vê o homem? Então, são perguntas que Jó está fazendo para Deus. Então, tens tu olhos de carne? Tens tu olhar humano? Você é humano? Você vê as coisas como os homens? Como os homens vê? Ou você é o Todo-Poderoso, é o Divino, que vê tudo diferente? Vê tudo como Deus e não como o homem. Versículo 5. São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Então são os teus dias como os dias do homem? Você faz como o homem faz? Seus anos são os anos dos homens? Os dias são como os dias dos homens? Então são todas estas perguntas que Jó está tentando também descobrir o que ele fez de errado, porque ele está passando por tamanha dor. E com certeza uma pessoa no lugar de Jó, com certeza qualquer um de nós no lugar de Jó iria perguntar um monte de coisas para Deus. Iria querer saber o porquê que Deus está agindo desta maneira. Versículo 6. Para que inquiras sobre minha iniquidade e busque o meu pecado. Então, para que inquiras sobre minha iniquidade, ou seja, o que eu estou sendo, onde que eu estou pecando, o que eu estou fazendo de errado, qual foi o meu erro para estar passando por tudo isso, né? Eu vou até pesquisar aqui corretamente o que é iniquidade.
Então, iniquidade, na Bíblia, a iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar. Iniquidade é um indivíduo que já está acostumado a pecar, então ele já acha que o pecado é uma coisa normal, o pecado é bom, né? Não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Então a pessoa que não tem mais vergonha de cometer pecado nenhum e não se importa mais com as consequências. Ele não se importa mais, é uma pessoa que está acostumada a pecar, e não era o caso de Jó. Né? Então, para quem queira sobre minha iniquidade, busques o meu pecado. Então Jó não era um homem que estava acostumado a pecar, muito pelo contrário. Ele era o homem que procurava sempre fazer as coisas corretas. E tanto é que quando ele fazia as festas, fazia os banquetes e se reunia com seus filhos, e mesmo quando seus filhos faziam as festas, ele não estava presente, Jó não estava presente com os filhos, mas ele sabia que os filhos estavam reunidos, festejando, fazendo banquetes. Ele procurava sempre fazer sacrifício, porque naquela época era comum fazer sacrifício, né, para pedir perdão para Deus, caso seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então ele ofertava animais, fazia ofertas queimadas, ofertas para se livrar de pecados, porque ele tinha medo que os filhos pecassem contra Deus. Então Jó nunca foi um homem de pecar, acostumado a pecar, que vivia no pecado. Não, Jó sempre foi um homem muito correto, muito leal, como é dito, muito leal, fiel, um homem de muita fé. Ele tinha muita fé em Deus. Entendeu? Então essas são as perguntas que Jó está fazendo para Deus. Versículo 7. Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Então, tu sabe, Deus, que eu não sou uma pessoa do mal, eu não sou uma pessoa de fazer o mal. Então, por que está agindo assim comigo? Por que me colocou, aliás, por que me tem como pecador? Por que me tem como uma pessoa perversa? Por que me tem como uma pessoa do pecado? Eu nunca fui de andar pecando contra ti, né? E não há ninguém que possa escapar da sua mão. Não há ninguém que possa. Então, por que me colocou na sua lista? Por que me colocou na sua lista de pecadores e agora está vindo contra mim? Está contendendo contra mim, está em briga contra mim. Eu não quero brigar contra tu. Versículo 8. Tuas mãos me fizeram e me deram forma, ainda assim tu me destróis. Então, se tu me fez, por que está me destruindo? Se tu me deu forma. Se tu me fez, então por que está me destruindo? Tuas mãos me fizeram e me deram formas. Então, por que agora está me destruindo? Assim, Jó pergunta para Deus. Versículo 9. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me do barro e me farás voltar ao pó novamente. Lembra que me fizeste do barro, me fizeram do pó. E para o pó vai me fazer voltar novamente. Vai me fazer voltar novamente. Então é a grande indignação de Jó. Jó não consegue entender, não consegue saber, não consegue achar o motivo de tamanha ira de Deus contra ele. Porque Jó está sofrendo muito, uma pessoa que está passando pelo que Jó está passando, então é a pessoa que vai, com certeza, vai procurar saber, vai ficar indignada, né? Vai ficar indignada. Porque para o mal, para a pessoa que pratica o mal, fazer o mal é normal. É normal, mas para uma pessoa que pratica o bem, que faz o bem, então ela não consegue entender muito bem
o porquê de tudo isso. Versículo 10. Tu não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo. Tu não me derramaste, então tu não tens todo o poder de fazer comigo tudo aquilo que queres? Mais uma pergunta de Jó com Deus. Versículo 11. Tu me vestiste com pele e carne, e me preencheste com ossos e tendões. Então tu me fizeste com pele e carne, e me estendeste com ossos e tendões. Então tu me fizeste de carne e osso. Tu me fizeste de carne e osso. Versículo 12. Deste-me vida e favor, e tua visitação preservou o meu espírito. Então tu me deste vida e favor, ou seja, favor que fez tudo por mim, me criou, fez tudo por mim, me deu alegria, me deu vida, me deu saúde, me deu riqueza, me deu família, me deu amor. Tu fizeste tudo por mim. Então é um reconhecimento que já tem aqui, que tudo foi Deus que fez. Deus deu a vida. Deus tirou Jó do pó e transformou ele em uma pessoa. Versículo 13. E estas coisas ocultaste no teu coração. Eu sei que isto está contigo. E estas coisas ocultaste no teu coração. E eu sei que isto está contigo. Então todos estes segredos estão com Deus. Deus te criou. Porque Ele fez isso, é um segredo dele. É dele. É tudo só dele. Tu vieste dele. Nós viemos de Deus. Tudo é feito por Deus. Inclusive nós somos feitos por Deus. Não tem nenhum outro criador. Quem cria? Somente Deus. Quem dá vida ao pó? Somente Deus. E quem tira a vida do pó? Somente Deus também. Versículo 14. Se eu pecar, tu me marcas, e não me absolverás de minha iniquidade. Então, se eu pecar, deixe a sua marca. E você não vai me absorver das minhas iniquidades, dos meus pecados. Se eu pecar, deixe sua marca. Versículo 15. Se eu for perverso, ai de mim, e se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão. Portanto, vê tu a minha aflição. Então ele aqui está rogando a Deus, porque a cabeça dele está cheia de confusão. Está confuso, porque ele sabe que não pecou, sabe que não fez nada de errado. Então, por que Deus está castigando tanto ele assim? Ele não foi perverso, ele não fez o mal, ele não pecou, mas mesmo assim ele está pagando um preço muito alto. E quem sabe dizer quais são os desígnios de Deus, né? Por que Deus de repente age assim? Por que de repente Deus age assim com pessoas que achamos, com pessoas que amamos, pessoas que achamos que são boas para nós? Então por que de repente Deus age assim? Pessoa que não peca, pessoa que não faz maldade, não comete maldade, não comete injustiças. Então por que às vezes coisas assim acontecem com estas pessoas? Por quê? Então, se eu for perverso, ai de mim se eu for perverso. Será que é por isso que estou pagando tudo isso? Se eu for perverso, ai de mim. E se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Mesmo eu sendo justo, eu não vou levantar a minha voz contra o Senhor. É isso que Jó está dizendo. Estou cheio de confusão. Estou confuso, a pessoa fica confusa. Portanto, vê tu a minha aflição. Você está vendo a minha aflição, Deus? Você está vendo?
Versículo 16, porque ela aumenta. Tu me caças como um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso para comigo? Porque ela aumenta, ou seja, a aflição de Jó aumenta a cada dia. É como se Deus o estivesse caçando. Então Jó está se sentindo um animal que está sendo caçado por Deus. Porque todo tipo de coisa ruim está acontecendo com Jó. Tudo que ele faz está dando errado. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Tudo que ele está fazendo, ele está perdendo. Né? Tudo que ele está fazendo, ele está perdendo. Tudo que ele faz dá errado. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Então, por que Deus está tão irado com ele? Esta é a pergunta. Porque às vezes achamos que Deus está irado conosco. Por quê? Versículo 17. Tu renovas tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Então é como se todos estivessem contra ele, porque até mesmo os amigos que foram lá para visitá-lo, para consolá-lo, para lhe trazer uma palavra de conforto, esses amigos estão mais querendo acusar Jó do que ajudar Jó. É assim que ele vê a situação. É assim que ele pondera o que está acontecendo ali, é como se aqueles amigos estivessem lá para questioná-lo, para julgá-lo, para condená-lo. De verdade não é isso que está acontecendo, mas quando a pessoa está passando por tamanha aflição, ela acha que aquelas pessoas estão todas contra ela. Todo mundo está contra ela. Todo mundo vai lá para condenar ela, para julgar ela, para criticá-la. Então Jó está falando aqui com Deus. Tu renovas tuas testemunhas contra mim. Coloca todos contra mim. Coloca todas as pessoas contra mim. Então é como se tropas e tropas de guerra fossem lá só para batê-lo, só para prejudicá-lo. Versículo 18. Porque então me trouxeste para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito e olho nenhum tivesse me visto. Então, por que Deus, você me colocou para fora do útero da minha mãe? Para que me deu vida? Você me deu vida para sofrer? Me deu vida para chorar? Me deu vida para perder tudo que eu tenho? Foi para isso que tu me deu vida? Se era para acontecer isso, então nem precisava ter me tirado do útero da minha mãe. Se era para viver esse tipo de vida, então não tivesse me dado vida. Porque tu, Senhor, dá vida plena, próspera e abundante para todos os teus filhos. É isto que Deus criou para você, foi isso que Deus criou para você. Uma vida com alegria, com prosperidade, com abundância, com riqueza, com sucesso. É este tipo de vida que Deus quer para você. É este tipo de vida que Deus quer para todos nós. Vida plena, próspera, abundante, com muita riqueza, com muita saúde, saúde em todos os sentidos. Riqueza em todos os sentidos. Riqueza familiar, riqueza espiritual, riqueza financeira, riqueza de alegria, riqueza de amigos, riqueza de tudo. Deus fez a vida rica para todos. Deus não faz acepção de pessoas, não é isso que é dito? Então Deus não tem como dizer, olha, esse aqui vai vencer na vida, esse aqui não, aquele outro ali não. Esse aqui vai ter muita alegria, aquele outro ali não. Esse aqui vai ter muita saúde, aquele outro ali não. Cada um vem com seu fardo, cada um vem com um pequeno fardo que Deus sabe que aquele ali pode carregar, aquele fardo pode ser carregado por aquela pessoa. Então cada um vai se incumbir
esvaziar aquele pequeno fardo ou deixar o fardo ainda mais pesado. Cada um segue o seu caminho. Cada um busca o seu caminho. O caminho de Deus, ele é bem iluminado. Ele é um caminho reto. Ele é um caminho sem pedras de tropeço, sem buracos, sem espinhos. É um caminho bem asfaltado, bem iluminado. Mas cada um pega o desvio, cada um pega o desvio que quer. E aí, por isso, e somente é por isso que as pessoas sofrem tanto. Mas Deus deu vida plena para todos. E assim era a vida de Jó. E é por isso que agora Jó está se perguntando, está questionando Deus, para que me tirar do útero da minha mãe? Para que me dar vida? Para me fazer sofrer tanto? Para me fazer ficar tão angustiado, tão amargurado? Não faz sentido. Não faz sentido. Versículo 19. Eu teria sido como se nunca fora, e teria sido levado do útero para a sepultura. Jó, para quem não sabe, estava sofrendo tanto que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele pede para que este dia seja um dia de trevas, seja um dia sem luz, um dia amaldiçoado. Então, se você nasceu no mesmo dia que Jó, se você nasceu no mesmo dia que Jó, procure pesquisar aí para ver se você não nasceu no mesmo dia que Jó e está passando pelas mesmas maldições que Jó está passando. Só para lembrar, Jó era um homem muito rico, rico demais para sua época. Era tipo o rei Salomão do Oriente. Era tipo o rei Salomão do Oriente. Só que diferente do rei Salomão, Jó seguia os princípios de Deus, seguia os mandamentos de Deus. Era um homem leal tanto a Deus como a sua família. Era um homem fiel tanto a Deus como a sua família. Então, diferente do rei Salomão, que não tinha uma família, que não tinha uma esposa, e sim 300 esposas, aliás, 700 esposas, não tinha uma esposa, sim 700. Como é que um homem tem uma família se ele tem 700 esposas e mais 300 concubinas? Então, diferente do rei Salomão, Jó não tinha esse tipo de comportamento. Jó era um homem leal, era um homem fiel, tanto para Deus como para sua família. E Jó preservava muito essa questão familiar. Jó amava seus filhos demais. Então agora, por que ele vai estar passando por tudo isso? Então, melhor seria ele já ter sido levado direto para a sepultura, para não ter que estar passando por todas essas coisas ruins. Ninguém vê o mundo para passar por coisas ruins. Então a sua vida aqui é uma jornada mental, uma jornada psicológica, onde você vai criar através da sua mente e dos seus pensamentos toda a sua vida. Então, se você segue princípios, se você segue os mandamentos de Deus, então é bem provável que sua vida seja um grande sucesso. Mas se você não segue, mas não estou dizendo também que aqui seja só dessa forma que acontece. Se você não segue, é bem provável que sua vida seja um grande fracasso. Então vamos lá. Versículo 20. Não são poucos os meus dias. Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo. Então, Jó dizendo para Deus, já que meus dias são poucos, cessa a tua contenda para comigo, cesse a tua guerra comigo, cesse a tua briga comigo, para que eu tenha um pouco de consolo. Para que eu tenha um pouco de consolo, me deixe um pouco em paz.
Não brigue mais comigo, não contenda comigo, pois eu não estou brigando com o Senhor. Deixe-me em paz um pouco, para que eu tenha um pouco de consolo. Cesse a tua ira, cesse a sua raiva comigo, para que eu tenha um pouco de consolo. Então, não são poucos meus dias? Pergunta Jó. Se meus dias são poucos, cessa então e deixa em paz, e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo. Se meus dias são poucos, cesse a minha vida para que eu tenha um pouco de consolo. Jó estava desconsolado. Imagina você perder tudo que você mais amava. Então você perder seus filhos, os 10 filhos que você lutou tanto para criar. Por que naquela época se tinha muitos filhos? Por que naquela época os homens, as famílias, procuravam ter tantos filhos? Porque era motivo de honra. Quanto mais filhos você tinha, mais honrado você era. Era motivo de honra, era motivo de prosperidade, era motivo de riqueza. Então, o Jó era um homem muito rico em sua família, tinha uma família muito rica. Então, imagina você perder tudo isso. Você perde seus filhos, você perde suas riquezas, seus rebanhos, seu gado, suas jumentas, suas ovelhas. Você perde seus servos, você perde sua esposa. E por pior ainda, você perde a sua saúde, você perde a sua capacidade até de trabalhar. Então, como é que você vai fazer agora? Como é que você pode viver com tamanho sofrimento? Então, para quem não sabe, Jó era um homem muito rico e perdeu tudo. Perdeu tudo. E agora Jó está em tamanha aflição, em tamanho sofrimento. Então ele está pedindo para que Deus cesse a sua vida, para que ele tenha um pouco de consolo. Porque ele mesmo não pode cessar a sua vida. Ele mesmo não pode tirar a sua vida. Porque como foi dito aqui, Jó era um homem de muita fé. Era um homem temente a Deus. Um homem justo, um homem leal e fiel. Então ele jamais, ele mesmo ia tirar a vida dele. Então ele está pedindo a Deus, pode me levar, me leve também. Já levou tudo que eu tinha, tudo que eu tinha, já levou minha família, já levou tudo, já tirou a vida dos meus filhos, então tire também a minha, para que eu tenha um pouco de consolo e descanse, para que eu possa descansar. Uma pessoa numa situação dessa, com certeza iria agir da mesma forma, iria pensar da mesma maneira. Aliás, até iria fazer coisa bem pior, porque Jó aqui até que ele se manteve muito bem. E o melhor de tudo, ele procurou se manter leal, procurou se manter justo, procurou se manter fiel a Deus. Então, versículo 21. Antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Exatamente. É o que eu acabei de falar. Então, Jó não queria, de maneira nenhuma, tirar a própria vida. Então ele está pedindo aqui para que Deus cesse a sua vida, antes que ele mesmo faça isso, e ele vá para a terra, antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei. A terra da escuridão e da sombra da morte. Então ele está dizendo aqui para Deus que o sofrimento dele é tão grande que ele já está pensando em tirar a própria vida. E fazendo isso, ele não voltará mais. Então, ele pede aqui, não são poucos os meus dias, Senhor? Ele pergunta para Deus. Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo. Então, cesse minha vida, tire a minha vida e me deixe em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo. Antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Então é Jó aqui pedindo para que Deus tire sua vida, que ele não suporta mais tudo aquilo que está acontecendo com ele. E antes que ele mesmo tome essa decisão,
e vá para a terra da escuridão e da sombra da morte, de onde ele não poderá mais voltar. De onde que ele não poderá mais voltar. E é por isso que é dito que o pecado de morte, ou seja, o pecado do suicídio, de você tirar a própria vida, é um pecado imperdoável. Não tem perdão. Na Bíblia isso é relatado diversas vezes. É um pecado sem perdão. Porque você não vai poder voltar mais. Porque você está renegando o Criador. Você está renegando a vida que o Criador te deu. Pois por mais que esta vida seja complicada, difícil e sofrida, foi ela que Deus te deu. Foi ela que Deus te deu. Foi Deus que deu e somente Deus pode te tirar. Não você, não ninguém. Nem mesmo Satanás pode tirar a sua vida. Ele pode te induzir a fazer isto. Ele pode colocar tamanha dor, tamanho sofrimento na sua vida que você vai achar que o melhor é morrer. É o que Jó está dizendo aqui. Jó está falando para Deus, olha, tira essa minha vida porque não vale mais a pena vivê-la. Porque era o homem que ele estava acostumado ao luxo, à riqueza, estava acostumado à alegria, estava acostumado à saúde, estava acostumado ao amor. Então ele estava acostumado com tudo que era bom e agora ele está em verdadeira ruína, verdadeiro sofrimento, verdadeira opressão, angústia. A pessoa angustiada, ela tudo que ela quer é cessar a sua angústia, tudo que ela quer é cessar o seu sofrimento. Tudo que ela quer é que alguém vá lá e a mate. E a mate. Tem gente, nossa, recentemente teve a história de uma mulher, não me lembro muito bem se ela era advogada ou coisa parecida, onde ela pagou para um grupo de pessoas tirar a vida dela, porque ela era uma pessoa temente a Deus, mas ela não podia fazer isso. Então ela pagou, se eu não me engano, ela pagou para algumas pessoas irem lá e tirar a vida dela. Tamanha era a angústia da pessoa. Então a pessoa angustiada, ela só pensa em tirar a própria vida. É só isso, e é o que está acontecendo aqui com Jó neste momento. Então, tira, Senhor. Tira, ele questiona Deus. Senhor, não são poucos os meus dias? Pergunta Jó. Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo. Então aqui Jó está questionando Deus e ele acha que Deus está em luta com ele, está em briga com ele. Então cessa, tira tu a minha vida. Então não deixe que eu mesmo faça isso. Tira tu a minha vida antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei. A terra da escuridão e da sombra da morte. Então aquela pessoa que tira a própria vida, ela está dizendo para Deus que ela não quer mais viver. Não quer mais viver de maneira nenhuma. Versículo 22, aqui o último versículo aqui do nosso maravilhoso capítulo de hoje. Nossa leitura maravilhosa, nosso tempo também já está acabando. Como o tempo passa rápido e como é muito bom adquirir este conhecimento, adquirir essa sabedoria. Você percebe que tudo começa a fluir melhor na sua vida. Na sua vida tudo começa a fluir melhor. Por quê? Porque é uma mensagem espiritual. Você está enriquecendo o seu espírito, você está fortalecendo o seu espírito. E o espírito é de quem? A vida é de quem? A vida é de Deus. Ele te deu, ele te tira. Deus dá, Deus tira. Jó fala isso muito claramente. Só Deus pode dar, só Deus pode tirar. Então como é bom adquirir esta sabedoria, como é bom
sentir as coisas boas acontecendo na sua vida, que pode vir um leão, pode vir o elefante, pode vir o bicho que for, você não vai ter medo. Você nunca mais vai transformar formiga em elefante, você nunca mais vai transformar formiga em leão na sua vida. Você passa a não ter medo de nada. Nada, nada, nada. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Alegria, paz de espírito. É isso que buscamos no nosso dia a dia, na nossa conversa aqui, no nosso trabalho aqui, diariamente. Diariamente. Pô, professor, mas o que significa isso? Por que você está fazendo isso? Não tem nada a ver, você lê a Bíblia, comentar aquelas coisas todo dia, 5h29 da manhã, não tem nada disso. Por que você está fazendo isso? Por chamado. Por apenas um motivo. Chamado. E quando o cara lá de cima te chamar para fazer alguma coisa, faça. Faça. Não precisa esperar nada. Não precisa ter compromisso com nada. Não precisa esperar nada. Não tem busca de resultado. Não tem nada. Você só precisa fazer. Fazer. Porque quem se beneficia, em último caso, é você. É feito para os outros? Claro que é. Exatamente. Mas quem se beneficia é você. Então vamos fazer aqui a leitura do último versículo, aliás, ler e comentar o último versículo aqui do nosso capítulo 10 do livro de Jó. Então, versículo 22, e diz assim: uma terra de trevas como a própria escuridão, e da sombra da morte, e sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Então Jó está dizendo aqui para Deus, se é para viver essa vida, eu prefiro não viver. Então tire tu a minha vida, porque senão eu mesmo farei isso, e aí eu serei lançado na terra da escuridão, de onde não mais poderei voltar, onde a luz não entra, onde é uma eterna desordem, e a luz de lá é uma eterna escuridão. Tudo é escuro. Então Jó sabia muito bem que se ele fosse tirar sua própria vida, ele iria pagar um preço muito alto. O preço de não poder mais voltar. Não voltar mais a esta vida. Então, o que diz aqui exatamente? E é interessante até saber, até perguntar. Então você acha que nós teremos outras vidas? Nosso espírito, não estou falando da nossa carne, nunca mais vai existir uma pessoa igual ao Raimundo, ou igual ao senhor Nivaldo, por exemplo, ou ao Zoinho, ou ao Dudu. Então nunca mais existirão pessoas fisicamente iguais a nós. Mas o nosso espírito é imortal. E se você ainda não sabe, você tem três energias, tem três campos fundamentais na sua vida. Seu campo físico, ou seja, o seu corpo físico, que é o pó da terra, que veio do pó e para o pó vai voltar. Você tem a sua alma, ou a sua mente, que é aquilo que você é. Aquilo que você faz no seu dia a dia. E você tem o campo mais importante de todos, que é o campo espiritual, que é a semente de Deus dentro de cada um de nós. É a partícula de Deus dentro de cada um de nós. Então é o espírito. E o espírito volta para Deus. Isto significa o quê? E o que diz aqui? O que Jó diz aqui? Não voltarei. Quando Jó está dizendo assim, se eu for para aquela terra, se eu for para o mundo dos mortos, se eu tirar minha própria vida, eu vou para a terra da escuridão. E de lá nunca mais voltarei. Então é como se o espírito
de Deus fosse lançado eternamente nas trevas. Esse espírito não volta mais para Deus, ele não vai voltar para Deus, muito pelo contrário, ele vai ser aprisionado na terra da escuridão, ou seja, no inferno, se assim você desejar. Então o que Jó está dizendo aqui para Deus é: Deus, não quero mais viver assim. Como que vai ser? Você mesmo vai me conduzir? Você mesmo vai tirar a minha vida? Ou eu farei isso? Eu terei que fazer isso? Porque se eu fizer, eu não volto mais, eu não volto para o Senhor. Não volto mais para o seu lado. Então veja que interessante, como Jó ele era tão leal e fiel a Deus, que mesmo com esses pensar, ele pede para que Deus faça, porque ele mesmo não quer fazer. Ele sabe, porque ele sabe que se ele fizer, ele será eternamente escravizado por Satanás. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Quero muito agradecer a você que acompanhou a nossa live, que ficou até o final. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo pelo prestígio, por nos prestigiar aqui no nosso trabalho. Então não se esqueça também de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal aqui para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos, que todos tenham um excelente dia, um ótimo dia. Nunca se esqueça, você que faz o seu dia. Então se o seu dia for bom, a culpa é sua, mas se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus assim desejar. Um ótimo dia.